eleições de 2022. Você acompanha tudo isso a partir de agora no Rede Verdade, que está no ar. Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Quarta-feira, dia 2 de março de 2022. Que bom reencontrá-lo acompanhando a programação da sua TV Arapuã. Estamos ao vivo, começando aqui mais uma edição do seu Rede Verdade. E eu tenho hoje o prazer de estar recebendo o pastor licenciado, ele vai explicar por quê, inclusive, procurador da Fazenda, Sérgio Queiroz, esse nome que está mexendo com a política aqui da Paraíba. Doutor Sérgio, muito boa tarde. Que bom, prazer tê-lo aqui no Rede Verdade. Me acostumando ainda de não me chamar de pastor, viu? Que coisa boa. Um grande abraço à Paraíba toda, que certamente está atenta a esse programa maravilhoso. Bom demais. Vamos para a gente começar aqui a entender e vamos explorar melhor o nosso tempo aqui. Da última vez que nós estivemos juntos numa entrevista no Frente a Frente, você explicava a sua saída do cargo que ocupava no governo federal lá em Brasília e anunciava um projeto e um planejamento de estudos, né? O que mudou? O que mudou desse tempo para cá para que você estivesse hoje na condição de um nome filiado ao PRTB e aí com um planejamento para disputar a vaga de senador da República na Paraíba? Olha só, eu tenho que esclarecer uma coisa. Aquele plano que eu lhe disse, eu cumpri. Eu me licenciei do governo em julho do ano passado para concluir um pós-doutorado em Direito. Ah, para concluir. Na Universidade de Salamanca, na Espanha. E defendi o meu artigo científico a um tribunal daquela conceituada universidade no final de janeiro. Concluída essa etapa, concluí meu pós-doc e aí nada foi adiado. As pessoas acham que eu inventei aquilo, mas não, eu concluí. Agora eu tenho um pós-doutorado na Universidade de Salamanca, na Espanha. E aí veio a questão política depois, né? Por algumas indignações do coração. Bom, inclusive o próprio tema do seu pós-doc, que era um tema relacionado a combate à corrupção. Na verdade, eu falo da questão do tecido social e o quanto as medidas de combate à corrupção não podem olvidar da prevenção e o quanto a educação no Brasil precisa mudar alguns normativos, a LDB, algumas questões em resoluções do Conselho Nacional de Educação, para que o Brasil já ensine, a partir dos primeiros anos, às crianças a importância da integridade, do valor do bem comum, e aí a gente cria uma geração que vai ser totalmente avessa à corrupção, como acontece em alguns países desenvolvidos da Europa hoje. Muito bom. Bom, mas o que houve, a grande curiosidade, o que houve, qual foi a palavra mágica, qual foi o movimento mágico que fez com que, em algumas vezes, você já teve para dizer que seria e entraria na política, outras que não, de forma alguma, e que mudou isso para chegar a isso. Antes de você responder, eu vou querer lhe convidar para acompanhar comigo um trechozinho de uma entrevista nossa há um ano, em fevereiro de 2021, enquanto eu lhe perguntava sobre a sua intenção de entrar na política. Você ainda estava em Brasília, atuando lá no Ministério. Olha o que você respondeu para mim há um ano, para você ver o que é que vai responder agora. Roda aí uma entrevista que a gente fez aqui no Rede Verdade, em fevereiro de 2021, e eu perguntava ao então pastor Sérgio o que é que ele estava pensando para as eleições de 2022, se ele seria candidato ou não. Objetivo. Política. Eu sempre falo o seguinte, eu não sei nada sobre o meu amanhã. Isso depende de várias conjunturas. Mas, certamente, qualquer decisão política passará por um entendimento com o presidente. Passará por um entendimento em Brasília, especialmente porque eu trabalho com esse governo. E eu trabalho para que o governo dê certo. Tá? Eu não descarto a respeito do futuro, não descarto, mas isso passa muito mais por uma percepção do governo, de uma eventual... Se o presidente lhe convocar, você assume. Se o presidente convocar, eu acho que começa-se um processo de pensar sobre o assunto, tá? Eu vou começar a pensar. Eu vou começar a pensar. O que é que o presidente chamou? Olha só, em um ano as coisas mudam muito, né? Política é como você olhar para o céu, ver as nuvens, baixar a cabeça, quando você levanta de novo as conformações são outras.
Na época, estava se aguardando um partido do presidente que fosse dele, que ele tivesse, de fato, um total controle do partido. Por questões estratégicas do presidente da República, ele teve que optar por um partido já existente, já que o Aliança não conseguiu, né, lograr aí êxito nas suas conformações. E, de lá para cá, o que é que eu comecei a perceber? Comecei a perceber o seguinte, que quem elegeu Bolsonaro em 2018 foi um movimento de ideias e não partidos especialmente, né? O que é que de lá para cá eu mudei nas minhas percepções? Ora, eu sou paraibano e eu tenho que entender que as soluções para a política nacional são têm os seus contornos. A solução para a política estadual são outros contornos. Então, o presidente é consciente de que nos estados, conformações diferentes vão ter que acontecer. Agora, o PRTB estará indiscutivelmente na base para a reeleição do presidente, mas na Paraíba, como em outros estados, né, terá seus candidatos próprios, com a condição, é óbvio, né, de que os candidatos do PRTB apontem para o presidente da República. Então, é aquela história. Se pode ter dois partidos ou dois palanques apontando para o mesmo lugar, a gente está bem. Então, esse é um comprometimento com esse projeto, apontando para o presidente, ainda que em um partido aliado e não no partido exatamente que seja o dele. Tá, então, não houve esse estímulo direto do presidente, isso para essa tomada de decisão, inclusive a partir da sua decisão pessoal, para ir para o PRTB e entrar nessa disputa? Olha só, são 3 anos em Brasília, né? Conversas foram feitas, né? Existem alguns padrinhos em Brasília, ministros, que falam, que querem, que me conhecem, que me defendem. Só que eu sou maduro o suficiente, aos 50 anos, Luiz, quase 50 anos, para entender que na política a gente não faz exatamente o que pretende. A política é a arte do possível. Então, dentro das possibilidades, como o presidente tem o seu partido, eu entendo perfeitamente que ele precise apontar, até por uma questão de lealdade e dignidade, que ele tem de sobra, né? O que muitas vezes não acontece na política, e que ele tenha a necessidade, sob o ponto de vista organizacional, de apontar para alguém. Mas é aquela história, eu tenho dito assim, quem é leal, apoia, sem pedir nada em troca. Tá, você está fazendo essa referência, essa leitura, até me estimula a pedir aqui à produção o vídeo recente, na declaração do presidente Jair Bolsonaro, falando sobre a Paraíba e apontando para o deputado Wellington Roberto, falando, inclusive, ele começa a fala dele, inclusive falando em que a gente sabe como é que são feitas essas articulações com deputados federais, eu já fui deputado federal tantos anos na minha carreira política. Vamos ouvir esse trecho do presidente Jair Bolsonaro para a gente voltar aqui e ouvir o doutor Sérgio. Por exemplo, o estado da Paraíba, acabamos de resolver. O estado não tinha acesso quase nenhum. Tá? Hoje a Paraíba está bem, através do líder máximo do PN lá, está bem encaminhado essa questão. O Rio de Janeiro está bastante encaminhado, São Paulo está decidido, com o Tarcísio, não fechamos, o vice, nem o senador, tem algumas propostas rodando por aí, e assim a gente vai trabalhando. Tá? Devo aproximadamente 11 ministros máximo devem sair para disputar as eleições, segue a vida normalmente. Presidente. Tá aí. É isso. Você está falando do deputado... Não, eu estou falando de coerência do presidente. Então, eu não me sinto abandonado nem desprezado. É aquela história. Ele tem um partido e ele está sendo coerente. Ele será coerente com o partido e eu serei coerente com ele e com as minhas próprias ideias. E aí a pergunta, você está construindo e pensa em construir o PRTB, a partir da sua pré-candidatura ao Senado, uma chapa única, uma chapa sangue puro sangue do PRTB, ou há a possibilidade de outras composições? Olha, o plano A é que a gente tenha gente que nunca teve acesso. Eu passei por uma peregrinação nesse país para você conseguir ser candidato. Se você for minimamente viável, você primeiro tem que beijar a mão de partido. Então, eu sou um defensor das candidaturas independentes, como acontece em 88% das democracias do mundo, e que o Brasil não abraça isso. Embora hoje, tendo um partido, eu já conversei com a Nacional e digo,
Eu vou defender, mesmo tendo um partido, a possibilidade de um Luiz sem partido, de um João, de um Manuel, de Dona Mariquinha, lá da fazenda da Taipa, lá no interior da Paraíba, dizer, eu quero ser candidata. Então, isso é a verdadeira democracia. Então, nesse sentido, o que é que acontece? O PRTB optará por uma chapa pura, até para dar palanque a pessoas, né, que vão falar de suas ideias, que não participam, talvez, da cena política porque nunca tiveram oportunidade, empresários, pensadores, jovens, mulheres. Não queremos mulheres para cumprir aqueles coeficientes. Deus permita, não que a gente tenha 30% e não laranjas, a gente quer ter aí, se possível fosse, se aparecerem, 50%. 30% é o que a lei determina, 50% é o que eu quero e o que o meu coração quer, para as mulheres da Paraíba serem protagonistas também, poderem falar o que elas pensam. Agora, doutor Sérgio, o debate em relação à composição, quando você fala chapa pura, puro sangue PRTB, ou seja, puro sangue também em defesa da candidatura de reeleição ao presidente Jair Bolsonaro. Isso aí é uma condição... Cláusula pétrea, imutável. Se eu não puder apoiar o presidente da República, eu estou fora. Não, mas a minha pergunta é se a chapa vai poder compor outros nomes que tenham eventuais outros presidentes, outros candidatos. Bem, é por isso que eu prefiro uma chapa única, né? Que isso nos daria mais liberdade. Agora, eu falo por mim, a gente tem que começar a entender, gente, por que partido no Brasil manda mais do que o pensamento das pessoas? As pessoas são livres. Cada um deve escolher o que quer, por consciência, não por encabrestamento político. Por um desenho eu feito sei o que eu quero e eu sei o que os meus candidatos, né, atuais, os pré-candidatos, na verdade, ninguém é candidato aqui, são pré-candidaturas, eu sei o que eles pensam. Eu sei para onde eu vou apontar. Eu sei o que eu vou defender, porque eu não vou defender esse governo, que aí está, por uma questão de payback. Eu não vou receber nada em troca, eu vou defender porque eu participei, sei da honestidade, sei da competência, conheço erros, sei também que nós, nesse segundo mandato do presidente, isso pode mudar e melhorar, mais maturidade, mais entendimento. Então, eu acho que a gente tem que ser honesto com a nossa consciência e não conduzido pelas conjunturas políticas. Tá. Foi difícil deixar, e eu queria que você explicasse esse processo, quando você decidiu dar esse passo. Foi difícil se afastar da igreja, do Cidade Viva, do projeto como um todo? Como é que você explica para a gente qual o passo que você deu para tentar separar o seu exercício eleitoral e político a partir de agora da igreja? Isso pessoalmente foi difícil. Olha só, eu tenho uma carreira no serviço público há quase 30 anos, também é uma carreira acadêmica de cerca de 30 anos de estudo também. Encerrei agora, creio, não sei se encerrei, mas encerrei o meu primeiro pós-doutorado, eu pretendo fazer um outro no futuro. Mas o que eu mais gosto de fazer, Luiz, é pregar o Evangelho. Falar do amor de Deus para as pessoas. Mas eu tenho um pensamento ético, que eu sempre defendi, que as igrejas não podem servir de palanque para ideologias políticas. A noiva de Cristo precisa manter-se unida, porque lá tem gente de todos os partidos. Ninguém pode segmentar a igreja de Cristo em esquerda, direita, centro. Se há um lugar em que todos precisam convergir de alguma maneira na luta por uma convergência em torno do Cristo ressurreto, é a igreja. Então, por uma questão de consciência, de algo que eu não defendo de agora, quem ouvir meus sermões há 20 anos eu já falo sobre isso. Então, eu resolvi, por amor à igreja de Cristo e amor aos irmãos que não concordam com a minha candidatura, tá? Me afastar, pedir licença, tive a aprovação dos pastores, tive a aprovação da liderança. Então, hoje quem está aqui é Sérgio Queiroz, professor, procurador da Fazenda Nacional e, a partir de agora, um político que vai tentar contribuir para o futuro da Paraíba e do Brasil. E aí eu estou achando interessante, quando a gente postou aqui o anúncio dessa entrevista, e já retirando, já não lhe tratando mais como pastor Sérgio Queiroz, muitas pessoas perguntaram, mas está faltando aí, você vai entrevistar o pastor Sérgio Queiroz, Você está decidindo, do ponto de vista, inclusive, de trabalhar, do ponto de vista de comunicação, não utilizar-se desse título durante esse período da disputa eleitoral, é isso? É lógico, porque quem não me conhecer, eventualmente, que seja evangélico, eu não quero que seja induzido a votar em mim, porque eu tenho um título de pastor. Isso é uma questão de coerência.
A coerência na política tem que começar pelas pequenas coisas. Jesus disse que quem é fiel nas pequenas coisas é fiel nas muitas coisas. Quem é desonesto nas pequenas coisas será honesto. Quem é honesto nas pequenas será honesto nas grandes. Então, essa não é uma decisão, e quero deixar claro, eu estou licenciado para o processo político. Se eventualmente eu for homologado, eu for candidato, cada passo que eu vou dando virá uma decisão compatível. Se eventualmente lá na frente acontecer de ser escolhido depois de uma eventual disputa, eu não entendo que seria problema, já como autoridade constituída, porque já sou autoridade constituída em uma das funções essenciais da justiça, de voltar ao Ministério Pastoral. Você quer evitar o uso e a exploração desse Eu quero evitar o uso e a exploração da igreja e da minha pessoa. Pastor, me permita, isso é uma abnegação muito pouco comum na política, porque, na verdade, alguns candidatos ou candidaturas, na verdade, correriam para até utilizar-se desses títulos, e desse título especificamente em função da abrangência e da sensibilidade que toca. Essa abnegação é pouco política. Olha só, eu conheço poucos que fizeram isso, mas eu quero dizer uma coisa, o meu não uso da igreja não é só me afastando da minha igreja. Eu quero, inclusive, dizer, eventualmente, pastores que apoiem a pré-candidatura ou pessoas, eu não pisarei em cultos de nenhuma igreja para ser apresentado. Se os pastores quiserem falar com seus membros, em reuniões cívicas que a gente possa ter, mas o culto a Deus, a missa, são atos sagrados e nós não podemos separar o corpo de Cristo nesses momentos que são sagrados. Não podemos falar de candidaturas no púlpito das igrejas. Isso é uma questão minha. Vai lhe prejudicar, Sérgio? Eu creio que vá, mas eu não estou me importando se isso vai me prejudicar. A minha consciência fala mais alto do que os oportunismos políticos. Eu quero lhe perguntar sobre você, quando foi da filiação e também da coletiva, falou muito em novas ideias. Quero lhe perguntar sobre quais e que novas ideias são essas, mas antes lhe pergunto, essa sua postura é uma postura completamente, para ilustrar, né, fora dos manuais tradicionais e ortodoxos da política. Você sente que entra em desvantagem em relação àqueles que seguem uma cartilha da política, que não permitem renúncias nem abnegações, ao contrário, quanto mais capacidade de explorar ou ser oportunista em ações, você se sente em desvantagem e está disposto a topar essa disputa em desvantagem em relação ao manual tradicional da política? Olha só, eu estou entrando nisso muito mais para ser um pedagogo de boa política, e aqui eu não quero falar de velha nem nova, porque isso é só verborragia farisaica. Eu quero falar de boa política, a política que sempre foi praticada em todos os tempos da história, por homens e mulheres que sempre se preocuparam com o bem comum. Eu não me sinto, mesmo não lançando mão de armas que eu teria, porque dinheiro eu não vou ter, o partido não tem verba. O PRTB entrou na cláusula de barreira, não tem um centavo. Não tem um centavo. Um centavo de dinheiro, um segundo de tempo de televisão. Esse partido não vai ter. Eu estou depondo todas as minhas armas de poder religioso. Porque eu acredito numa coisa, Luiz. E aqui eu não quero qualificar pessoas, porque minha luta não é contra as pessoas. Eu amo as pessoas. Amo todos que estão aí tentando colocar o nome. Mas eu sei que a política enquanto sistema que você está falando é um Golias. E eu vou para essa guerra com uma funda na mão e um cajadinho. Davi. Se Deus quiser derrubar o gigante, vai derrubar. Se não, eu vou voltar feliz para casa, porque eu não vendi a minha consciência. Tá aí. Olha, só para a gente falar em composição de chapas, tem alguns candidatos ao governo do Estado, pré-candidatos, que ainda estão sem nomes para o Senado. Vou citar dois. O deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSTB, e a vice-governadora Lígia Feliciano, do PDT. Você falou em chapa única, puro sangue, é que defende, mas há capacidade de Sérgio Queiroz sentar com outras lideranças que são candidatos ao governo e que ainda não têm candidatos ao Senado prontos hoje? Olha só, eu não conheço a vice-governadora, eu não tive conversas com ela em nenhum nível. Acho que talvez a história, né, do PDT seja uma história que tenha mais dissonâncias com pontos do meu pensamento macro. Eu entendo também que Nilvan é um bom nome, é um nome novo.
E também Pedro Cunha Lima, que eu acho que é um bom nome, é um cara inteligente, né? Temos divergências em alguns campos, mas, como eu estou dizendo, eu acho que o ideal mesmo seria uma candidatura com uma chapa pura, ou talvez dar a liberdade para a minha majoritária, né, fazer alguns apontamentos e apoiamentos de acordo com as suas consciências. Eu não quero encabrestar a consciência, nem um voto de ninguém. Somos livres! Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de não ser conduzido pela mente dos outros, mas pelas nossas próprias convicções. Tá. Qual a sua avaliação sobre a bancada de senadores da Paraíba hoje? Que nota você daria? E quais são essas suas novas ideias? Você conta tudo isso no próximo bloco. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial. 1 minutinho, a gente está de volta.